Fluminense e Santos se enfrentam pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo às 19h30 no Maracanã. E o técnico Pedro Caixinha, que está muito pressionado no comando do Santos, inclusive caso o Peixe não vença a equipe carioca, corre risco sim do Santos ter uma troca na sua comissão técnica. Os nomes mais comentados nos bastidores: Dorival Júnior, Tite e Sampaoli. Então uma vitória é extremamente importante para que o Santos, tenha o seu primeiro triunfo no Brasileirão e, claro, que o Caixinha ganhe uma nova sobrevida, Rodada após rodada vem ganhando uma sobrevida. E pode realizar 3 mudanças no time titular. Teremos a volta de Neymar e também de Soteldo, que estão relacionados, viajaram com a delegação do Santos para o Rio de Janeiro. Então vamos trazer aqui o provável time do Santos, pelo menos o time que treinou tanto na sexta-feira como também no sábado. Lembrando que boa parte desse time também começou entre os titulares do jogo treino contra o Água Santa. Então, alguns indicativos, sim, de que mudanças, no plural, devem acontecer contra o Fluminense. Daí também vamos trazer uma provável escalação da equipe do Flu. Começando pelo time do Santos, Quais são as mudanças que devem acontecer? Então, começando aqui a escalação do Santos, Gabriel Brazão, Léo Godoy é uma primeira mudança. Devemos ter ele jogando no lugar de JP Sherman, Gil, Zé Ivaldo e Escobar. O Zé Ivaldo que participou do último treinamento do Santos, aliás, dos 2 últimos treinamentos, sexta e sábado. Nos outros treinamentos ele acabou sendo preservado por conta de uma pancada contra o Bahia, mas já está recuperado e deve ser titular. Caso ele não pudesse jogar, provavelmente teríamos o Luan Pérez, que foi quem treinou nos outros treinos, principalmente também no jogo contra o Água Santa, jogo treino, no lugar do Zé Ivaldo, Mas a tendência é que seja Gil e Zé Ivaldo mesmo para essa partida. E aí o meio-campo também, mudanças. João Schmidt mantido como esse primeiro volante do Santos. Diego Pituca na vaga de Gabriel Bontempo. Vamos discutir bastante sobre isso. Roleiser, só que aí Roleiser é mais uma mudança de posição. Deve ser mantido no time titular. E aí o ataque do Santos com o Tassiano, Tiquinho Soares e Guilherme. Mas vamos comentar primeiro, essa mudança do Santos na lateral direita. O Sherman, de fato, não vem jogando bem. Só que o Léo Godoy perdeu a titularidade também porque não estava jogando bem. Era um jogador que a torcida do Santos pegava muito no pé também, pelas mesmas questões que o Sherman. Questão de cruzamento, questão de dar espaço para o adversário cruzar, para o adversário conseguir chegar em boas condições para tentar dar uma assistência ou até mesmo fazer um gol. Então é um lado do time do Santos que é bem problemático. São 2 jogadores que infelizmente não estão conseguindo jogar na sua melhor forma e vem de uma certa forma atrapalhando esse rendimento do Santos em campo. Então vamos ver como será Léo Godoy. Aí o meio-campo do Santos, a entrada do Diego Pituca. E aí 2 questões, Já cansei de falar aqui, e qualquer lugar que eu apareço para falar sobre Santos, de que eu enxergo o Pituca como primeiro volante. Então, vejo que seria válido a entrada do Pituca para essa partida, até porque é um jogador um pouco mais rápido que o João Schmidt. O João Schmidt é extremamente lento e o Santos vai enfrentar um John Arias, por exemplo, que é muito rápido e que gosta também de municiar o seu atacante, o Cano, que é o artilheiro do Flu nessa temporada. Então eu acho que seria melhor esse encaixe com o Pituca de primeiro volante, no lugar do João Schmidt. E aí a manutenção do Bontempo no time do Santos. E também não entendo a saída do Barrial. Não acho que o Barrial fez partidas ruins. Contra o Vasco, para mim, jogou bem. Contra o Bahia foi um pouco mais abaixo, mas mesmo assim dava uma oportunidade para o Barrial nesse time do Santos. Barrial que pode jogar tanto como ponta, como também lateral, ala, meio campista. É um jogador bem versátil desse time do Santos. Então não teria tirado bom tempo. É um jogador que, apesar de não ser a função primária dele, ele é um jogador que tem até mais desarmes que outros jogadores do meio campo do Santos, mesmo não sendo a função primária dele. E é um jogador que ajuda bastante também
lá no ataque. Vem sendo essa peça surpresa, digamos assim, muitas vezes em algumas jogadas. Então, sinceramente, não teria tirado o Gabriel Bontempo, tá? O Roleiser é uma função, né, jogar ali mais no meio-campo, que ele tá acostumado. A gente fala sempre aqui que ele jogou assim no Estudiantes e foi aonde ele mais se destacou com gols e também assistência. Ele não é esse ponta, dá o exemplo aqui do Soteldo, né, que é um cara mais agudo. É uma característica completamente diferente. O Roleiser, ele é esse cara que ele pega a bola, se ele tá na direita, e vai puxando pro meio. É uma característica dele, né, esse meio atacante. Então, pode ser que dê certo jogando nessa posição também. Agora, falando sobre o Tassiano não é esse ponta, tá? O Fluminense tem laterais que sobem bastante, então te dá espaço, esse corredor aí pra você ir até uma linha de fundo, tentar uma jogada e tal. Só que talvez seja um Tassiano que jogue mais ou menos como um segundo atacante, será? Como um falso 9 ao lado do Tiquinho, como aconteceu contra o Bahia? Pode ser. É que aí mudaria um pouco o desenho do time. Não seria um 4-3-3, por exemplo, né? Talvez mude um pouquinho aí. Mas eu não vejo o Tassiano exercendo bem essa função de ponta mesmo. Eu acho que o Tassiano, para ele render melhor, tem que ser esse Tassiano caindo mais ali para dentro da área, como essa função mesmo de segundo atacante falso 9, tá? Mas vamos ver como que vai ser essa composição. Talvez ele pense num Tassiano para ajudar na questão de recomposição com o Léo Godoy. Pode ser essa estratégia, tá? Pode ser, porque o Roleiser como ponta também não faz tanto isso, ajudando, por exemplo, o Sherman, né? Quando o Sherman estava jogando. E uma outra coisa importante também para falar, que eu já comentei isso aqui, que o Léo Godoy e o Roleiser, juntos no Estudiantes, formavam uma bela dupla ali pelo lado direito. Curiosamente, foi o melhor momento da carreira do Léo Godoy, que foi no Estudiantes, que aí ele despertou interesse do Corinthians, despertou interesse do Atlético Paranaense, e também foi o melhor momento do Roleiser. Então pode ser que o Caixinha, entre aspas, né, apele por esse entrosamento de alguns anos atrás de Roleiser e também de Léo Godoy. Sinceramente, acho que ele pensou nessa questão também, tá? Não descartaria isso. E Guilherme mantido no time. Acho que você poderia pensar no Barrial, poderia pensar, né, numa outra alternativa, mas sem o Soteldo podendo jogar desde o começo, dificilmente mesmo o Caixinha tiraria ele, tá? Por exemplo, para um jogo contra o Atlético Mineiro, contra o São Paulo, que o Soteldo esteja melhor fisicamente, já que o Soteldo só participou desse último treino de sábado, aí a gente pode acreditar mais que ele seja titular. Mas assim, né, mesmo entendendo que o Guilherme tá fazendo hora extra nesse time do Santos, eu entendo a permanência dele no time titular. Não concordo, mas entendo, tá? Deixando claro aqui a minha opinião. Então, esse é o provável time do Santos, tá? E aí, pra gente falar um pouquinho do Fluminense, né? O Fluminense meteu uma goleada na Sul-Americana. E, de acordo com o GE, o Fluminense deve vir com força máxima para enfrentar o Santos, né? Até ler um pouquinho aqui para vocês, olha. O Fluminense terá mudanças em relação ao time que goleou o São José por 5-0 pela Sul-Americana. Após preservar a maior parte dos titulares, o técnico Renato Gaúcho afirmou que irá com força máxima para a partida contra o Santos. Destaques contra o São José, nomes como Bernal, Thiago Santos, Queno e Serna passam a brigar por vaga na equipe principal. Outros como Thiago Silva, Arias e Martinelli, que não atuaram no jogo da Sul-Americana, devem voltar ao time. E aí o provável time do Fluminense, tá? De acordo com o GE, Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas ou Thiago Santos, René ou Léo Jance, Hércules ou Bernal, Martinelli, Lima ou Ganso, Arias, Canóbio, Serna ou Queno, né? E também o Cano. E aí, pra gente falar desse time do Fluminense, eu acho que é bom a gente deixar claro algumas questões aqui também, né? Começando pelo fato do Fluminense ser um time que joga bastante no Cano,
porque é o artilheiro, é o principal nome de ataque do time do Fluminense em 18 jogos, é isso? 18 jogos são 13 gols, então tem uma participação muito boa, vem deixando aí a última temporada, que de fato não foi uma temporada boa do Cano, agora ele está sim mostrando ser essa principal referência novamente da equipe do Fluminense. E aí você tem o Lima, que é a tendência que ele seja titular, o Ganso eu imagino que eles vão deixar para o segundo tempo. Tem o Arias também, que é um jogador que não fica fixo ali numa posição, né? Ele gosta bastante de rodar. E tem o Canóbio também, que vem sendo um jogador importante, não só com gols, mas um cara participativo, um cara raçudo, que tem posição física. Então, vejo que esse meio-campo da equipe do Fluminense, o Martinelli também é um jogador que eu gosto bastante, o Santos tem que ficar de olho. E aquilo que eu sempre falo, para mim, o meio-campo é sempre o coração de uma equipe. Então você tem que fazer o quê? Povoar o seu meio-campo, ganhar território do time adversário. E isso significa que você tem que ser ali presente tanto de forma ofensiva como também de forma defensiva. Povoar esse meio-campo, jogar de uma forma mais compacta, não espaçado, para que você consiga estar mais próximo da vitória e de uma certa forma também você abastece o seu ataque e protege também a sua defesa. E o Santos tem 2 jogadores lentos que me causam preocupação, que é o Gil e também o João Schmidt. E você tem, por exemplo, um Arias, que é um jogador que gosta bastante de, num contra-ataque, se aproveitar da velocidade dele. Então, se o Santos tiver uma marcação alta, como fez contra o Bahia, por exemplo, e tomou aquele primeiro gol do Eric, é um Santos que vai ficar muito exposto. Então, o Santos tem que pensar bastante se vai sim insistir ainda nessa linha mais alta para não ficar tão exposto assim. E aí, no segundo tempo, com o Neymar e com o Soteldo, que devem entrar, é um Santos que também pode se beneficiar do contra-ataque, aí inverte, né? E também as laterais da equipe do Fluminense. Você tem um Soteldo que pode ali, pelo lado esquerdo, aproveitar ou pelo menos segurar também o lateral do Fluminense, né? Porque quando você tem um jogador muito incisivo, muito agudo, como o Soteldo, por exemplo, o lateral ele não tem tanta opção de ficar subindo também. Porque se ele subir, ele vai tomar a bola nas costas. Então também é uma forma de você se proteger defensivamente, colocando um jogador mais agudo lá no ataque. Porque aí você segura mais esse jogador do Fluminense, né? Então, vamos ver como esse time do Santos vai se portar. É um jogo de extrema importância para o Caixinha, para o Santos. Para o Caixinha no sentido de se manter no cargo. Santos, dos bastidores, já começa a cogitar outros nomes, né? Como a gente citou, Dorival, Tite e Sampaoli são os queridos da direção do Santos. Se eles aceitariam ou não, aí é outra história. Mas que o Santos pensa, sim, em outros profissionais, isso é fato. Mas eu quero saber, né, como que o Santos vai se portar em campo. E no segundo tempo, quem sabe, né, você pode ter, inclusive, Neymar, Bom Tempo, Soteldo, jogadores que podem te acrescentar do meio para frente. Então, vamos ver o que nos espera. Mas me conta aqui nos comentários o seu palpite, o que você mudaria ou se você gostou dessa escalação de Pedro Caixinha para Fluminense e Santos, terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Grande abraço para vocês e até um próximo vídeo.